Ter autoconsciência é ter a percepção mais profunda de si mesmo, é ter o domínio do ego, o domínio do seu próprio ser. Pensar com a sua consciência de essência divina é primordial para trazer a paz interior e viver uma vida mais sadia. E ter essa consciência é um trabalho diário e eterno. Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Rogério Florencio. Ele vai estar contando a experiência dele com as medicinas sagradas e o que está mudando na vida dele. Espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência que está transformando a sua vida e você sente no coração em compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa um recado na mensagem que eu entrarei em contato contigo. Gratidão a todos. Como é que você tá, Rogério? Bem-vindo ao Relata Ayahuasca. Gratidão, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Quanto mais gente compartilhando a experiência, melhor aqui, né? Vai ajudando o próximo. É o que o mundo precisa hoje, né? De pessoas que ajudam uns aos outros. Nós não somos nada sozinhos. Isso. Somos dependentes uns dos outros. É verdade. Conta um pouco sobre você. Meu nome é Luciano Rogério Florencio Zanchini. Todo mundo me conhece por Rogério Florencio. Eu sou do interior do estado de São Paulo e cheguei em Sorocaba em 1997. Que é interior também, mas é mais próximo de São Paulo. Eu era bem interior, de São José do Rio Preto, minha cidade natal. E cheguei em Sorocaba em 97, vim para montar um negócio em Sorocaba, não deu certo e acabei ficando em Sorocaba. Em 2000, eu conheci a minha ex-mulher, que é a mãe das minhas duas filhas que eu tenho, né? Eu tenho 53 anos, eu tenho duas filhas e tenho uma neta. Em 2002, a minha ex-mulher teve depressão pós-parto e não foi constatada. Início ela surtou e aí chamamos psiquiatra, psicólogo na época. Eu era pastor de uma igreja evangélica, mas fui para tudo quanto é lugar. Eu fui Hare Krishna por muito tempo, fui um bandista, candomblessista, messiânico, budista, fui todas as religiões, eu fui. Pelo menos frequentei no mínimo 6 meses cada uma. A que eu mais frequentei foi a evangélica, porque a minha formação de criança, minha mãe me levou lá e eu saí de lá pastor. Nessa andança com ela depressiva, ela tinha 37 anos e parecia uma mulher, a aparência dela física de 60, porque ela dormia de dia e ficava à noite perambulando pela casa, com 2 bebês. E aí ela ouviu falar do Santo Daime, um relato de 2 pessoas falando, um que era ex-traficante de droga e tomou chá e parou de usar droga, de traficar e tudo mais, e era do Céu Sagrado, o finado Fernando Dini, que era o padrinho da igreja, dando uma entrevista e tal, isso era de madrugada. Ela falou, eu quero ir no Santo Daime. Eu falei assim, o que é Santo Daime? Eu não sabia nem o que era, eu era muito leigo, né, nesse assunto, muito bitolado na igreja evangélica, só Jesus salva, só tinha essa visão na época. Aí a gente tinha uma amiga que era da Hare Krishna, que o marido dela era o violeiro dessa igreja, que tocava as músicas lá. Falamos com ela, compramos uma ficha, o cara explicou onde era, ela não dirigia, eu tinha um carro com os vidros tudo em seu filme, preto, a igreja era do outro lado da cidade. Aí eu peguei e falei, eu vou com você, ele me deu o endereço, eu fui lá com ela de dia, o cara falou que acabava meia-noite, o cara falou que acabava meia-noite, foi até chegar aqui 1h da manhã, era 3h30, não tinha chego ainda. Aí eu falei, não, que eu for, eu vou deixar essas crianças aqui com ela, eu vou, me arrumo, venho buscar as crianças, acabou o casamento. Quando essa mulher chegou, eu parecia que tinha 17 anos, não 37. Foi uma cura, assim, imediata. Aí ela falou que ela teve um vômito, e ela disse que viu um pé de boi caído ali dentro, e ali acabou. Ela disse que deu uma vontade de alegria, uma vontade de sorrir, parece que o rosto dela, assim, subiu. E realmente ela estava assim. Caramba! E eu falei, e aí, como é que é o gosto do chá? Ela pegou e falou assim, olha, parece vinagre. Mas fez muito bem. Eu falei, você voltaria? Ela falou assim, eu voltaria. Como a gente tinha 2 bebês, uma recém-nascida e uma de colo, não tinha que ficar. Aí eu falei, pois dia 30 de novembro de 2002, eu vou, porque eu nunca joguei em loteria nenhuma, mas eu vou com uma caneta no bolso e vou lá que eu quero sair de lá rico. Eu quero os números da Mega Sena. Eu acho que é esse o nome do jogo, eu vou jogar. E eu tinha uma situação financeira até boa, não era ruim não, mas eu queria dinheiro, né? Porque na minha cabeça era aquilo que eu queria. Hoje é uma igreja para 1.000 pessoas, eu acho que é a maior do estado de São Paulo, Céu Sagrado, em Sorocaba. Eu cheguei lá, uma coisinha assim, com um monte de gente, hoje eu sei que são os fardados, né? E fora uma cobertura com uma lona assim do lado, e uma mangueira assim, 2 janelinhas, uma aqui, outra aqui, homem desse lado, mulher daquele. Eu fiquei na janelinha assim, na segunda fila, tem um tempo feito sol o dia todo, tava calor, e de repente assim, do nada deu uns trovão, começou uma chuva, e tiraram a fileira da frente, fizeram lá por último e eu fiquei na frente, olhando bem de frente para a janela. E lá eu vi um quadro que hoje eu sei quem é, um negro, um senhor barbudo e do outro lado um quadro que era de uma santa. Mas para mim eu falei, bom, como eu tinha formação evangélica, não tinha muito essa visão católica, nem de outra coisa naquela época. Eu olhei e falei assim, bom, aquele ali deve ser o macumbeiro
aquele velho barbudo deve ser o cara que faz o chá e aquele lá deve ser o demônio que vai me dar o zoom da Mega Sena. Foi o meu pensamento, de eu tomar o chá. Tô sendo bem verdadeiro com você. Aí começaram a tocar umas músicas, chamar o pessoal para tomar o chá, e vai a fileira, falou assim, ó, eu vou tomar esse negócio aqui, é o seguinte, eu quero sair daqui rico, milionário, com os números da Mega Sena, e eu não vou vomitar essa porcaria aí, não. Eu não pesquisei o que era Santo Daime, eu não pesquisei nada, eu via o resultado nela, falei, vai ser bom para mim também. Aí cheguei lá, quando eu pus aquele negócio na boca, que aquele homem me deu, que era o finado do Padrinho Fernando, falou, tome, tenha fé, eu tomei. Quando eu pus na boca, ele deu vontade de eu voltar tudo para fora. Eu falei, não, eu vou engolir isso aqui e não vou vomitar. Eram umas 300 pessoas na sessão. Saí, quando eu cheguei na minha cadeira, que eu sentei, já não era eu. Eu sentei assim, eu já tava assim, que eu até me tremia. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Foi veneno, misericórdia, o que é isso aqui? Aí o pessoal cantando as músicas, eu não entendi as músicas direito, e eu falava, esse pessoal tomou e tá cantando essa música, e tocando maracá, tocando esses instrumentos, eu falei, como que esse povo aguenta tomar isso aqui? Eu já tava assim, pra lá de bagagem. Eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente. As pessoas às vezes me perguntam, você já usou maconha? Eu falei, não, nunca usei. Eu já fiz parte de igrejas que usam, mas eu nunca usei. Nunca foi da minha índole usar nem álcool, nada, nunca. Pensei comigo, isso aqui deve ser uma droga muito pesada. Mas aí acabou os pensamentos, e aí começou a tocar música. Lá nessa igreja, até hoje, né, eles dão um saquinho para você vomitar e te dão uns papel toalha para você limpar a boca. A igreja Santo Daime tem os fiscais, os homens cuidam dos homens, as mulheres das mulheres. Ficou um junto comigo. Eu dei trabalho a sessão inteira. Eu usei acho que uns 80 saquinhos, mais ou menos. Até os 40 e pouco eu contei. Depois eu não tinha mais condição de contar. Rolo de papel toalha, o cara trouxe um fardo e deixou do meu lado. Colocava assim, o rolo inteirinho, dobradinho do meu lado, assim. E pôs um tambor daqueles de lixo um pouquinho para frente de mim. Então eu já tirava, já pegava, dava o saquinho e me dava outro saquinho. Eu vomitava e me dava o saquinho. E assim foi a sessão inteira. Nossa Senhora. E durante a sessão, teve um determinado hino lá que eu abria os olhos, eu não via. Eu fechava os olhos, eu via. Uma tiazinha e um indiozinho perto de mim, cada vez que ela chacoalhava aquele maracazinho dela, tocava e era numa música de um padrinho Valdete, que é um padrinho até que eu gosto muito do Santo Daime. E o hino falava assim, chamei mamãe Jurema, chamei mamãe Iemanjá, chamei todos os caboclos, chamei todos os orixás, e era um hino de chamada. Naquele hino, ali eu vomitei. Me acabei. Eu sou escandaloso, eu não gosto de vomitar. Se eu tiver como uma sessão com 20 pessoas e eu começar a vomitar, todo mundo vai saber que eu estou vomitando. Coisa assim que me foge de mim, mas é uma coisa que eu não gosto. E de repente, no meio da sessão, apareceu aquele negro, deu a mão e puxou eu do meu corpo assim, e olhou para mim e falei, agora eu morri. Aí ele falou assim, você já morreu mais de 120 vezes. Até o fim da sessão, você vai morrer mais umas 80. Fica tranquilo. Aí eu olhei e falei, você acredita em reencarnação? Eu não acreditava em nada. Eu acreditava em Jesus Cristo, que a Bíblia falava e pronto. Eu acredito em qualquer coisa que você quiser que eu acreditar, mas a única coisa que eu quero, eu tenho uma mulher, 2 filhas e um cachorro. Já que você está me levando, me leva lá. Aí ele me mostrou todas umas coisas. O Santo Daime abriu minha audição, abriu minha evidência, fez uma abertura assim total. A hora que eu consagrei ele me abriu tudo. Eu ouvia umas coisas que não estavam ali, eu ouvia coisas que estavam ali, eu via coisas assim no salão que com os olhos físicos eu não ia conseguir olhar, entendeu? Ele me abriu assim de uma vez, assim, escancarou, em todos os sentidos. Eu voltei no útero da minha mãe e vim vomitando a tudo o que eu tinha feito, até coisas de vidas passadas que eu tinha trazido, eu fui vomitando ali. Eu tenho 53 anos, eu tenho lembrança de 3 anos de idade para cá. Se você me perguntar tudo o que aconteceu comigo de 3 anos de idade até a data de hoje, eu te falo, aconteceu isso, com 3 anos aconteceu isso, com 4 anos isso, com 5 isso, com 6. Eu tenho em riqueza de detalhe, eu tenho essa lembrança desta vida. Eu tenho lembrança de algumas vidas passadas minhas que eu já vi, sem ayahuasca, sem Santo Daime, eu tenho essa percepção, né? Eu sou terapeuta hoje porque eu tenho a percepção da empatia, de sentir o que o outro sente, então isso me ajuda muito no meu trabalho. A pessoa chega para me tratar, eu desenvolvi uma técnica própria com acupuntura auricular, que eu chamo equilíbrio dos meridianos, que eu auxilio as pessoas a sair de depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade. Primeiro porque eu sinto o que ela está sentindo e eu vejo o que está lá. Então, eu tenho essa facilidade, eu aprendi a tirar isso, essa energia das pessoas, a pessoa melhora. Eu tenho vários relatos aqui de várias pessoas que viram amigas, amigos, porque pessoas que estão a ponto de suicidar ou já tentaram suicídio, que vem, faz uma sessão comigo, joga os remédios fora. Não precisam mais. Assim, mas isso é da minha percepção, do meu ser, como eu tenho essa empatia, essa facilidade de entrar na energia do outro. Isso me fazia mal até 40 anos de idade. Eu comecei a entender que eu era desse jeito. E me ajudou muito na minha profissão. Mas voltando ao Santo Daime, quando eu saí de lá, quando acabou a sessão, aquele negro fez assim para mim, dentro do quadro, e aquele senhor barbudo fez assim para mim e deu um sorriso. Eu falei, se eu falar com
psiquiatra, me interna e me dá um remédio. Vão falar que o quadro fez isso para mim, eu tô louco. E eu não sabia quem era. E eu voltei para casa, eu não sentia nem eu voltar. Era uma caminhada boa, era assim, mais ou menos de carro. Eu vinha a 30, 40 por hora, bem devagarzinho, era umas 2 horas da manhã, 1h30 mais ou menos. Não sei nem como é que eu cheguei em casa, mas eu vinha numa leveza, assim, eu vinha dirigindo, assim, tinha hora que eu parecia que eu soltava do volante e não era eu que estava me levando para casa. E essa foi a minha primeira experiência, e se não fosse assim, eu não voltaria. Eu imagino. Se eu tivesse ido lá e tivesse feito um vômito e visto alguma coisinha, nunca mais voltaria lá. Porque comigo tinha que ser assim, ou uma coisa assim que fala, ó, é isso aqui para você acreditar. Às vezes tem que ser um pouco mais pesado para acabar sendo transformadora. Sim, eu acredito assim, o Santo Daime, a Ayahuasca, chá, ele é maravilhoso. Eu acredito que ele te dá o que você necessita. O que eu preciso para esse momento? Para esse momento, se a pessoa precisa disso, ela precisa não ver nada porque ela não está preparada. Esse aqui, se ele não der um choque de realidade nele, nunca mais ele volta aqui. E ele precisa da cura dele. E realmente eu saí de lá rico de saúde, rico de espiritualidade, rico de entendimento. No outro dia eu queria converter todo mundo para o Santo Daime, porque me fez muito bem. Eu convidava de padre a pastor para o Santo Daime. Todo mundo que eu via, olha, contava para todo mundo. Me deu até uma euforia. Isso foi muito legal. E aí, nessa casa eu fiquei até o final de 2003. E lá eles não permitiam que visitasse outras casas, então eu pedi para sair da igreja. Eu tenho livre abertura. Eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, são meus amigos. Até eu conheci a Giovana através da Vitória, que queria tomar o chá, entrou em contato comigo através do Orkut na época. Ela falou, não, mas eu não tenho idade, aí eu tenho que falar com meu pai e minha mãe é evangélica, não me dá abertura, meu pai é contra porque ele vai falar que é um alucinógeno, que é uma droga, eu tenho medo. Eu falei, não, mas você quer para curtir um barato ou você quer para algo, para se conhecer, esse autoconhecimento? Ela falou, não, quero para uma coisa espiritual, autoconhecimento. Falei, então você tem que falar com seu pai ou com a sua mãe. Ou esperar você ter 18 anos e você ir por sua conta. Foi assim que eu conheci a Vitória e assim que eu estou junto com a Giovana hoje, que a gente conheceu através disso. Mas é uma outra história. E assim, eu fui conhecer outras casas e no final de 2004 eu comecei a fazer um trabalho na linha unificada com o Chandra Lacombe. Aqui o Chandra Lacombe tem hoje um templo aqui em São Roque. Começamos a linha unificada, que é uma linha mais oriental, é uma linha que eu me adapto mais, é uma coisa mais light, não tem a farda, não tem os dogmas da igreja, que eu já vinha de dogmas de igreja e eu queria me sair de dogmas de igreja. Até as pessoas perguntam, a ayahuasca é religião? Não, o Santo Daime é uma religião, a barquinha é uma religião, a ayahuasca é ayahuasca. Pelo menos o que a gente faz não tem a ver. Está muito ligado ao xamanismo, não tem a ver com religião. Exatamente. Mas aí eu fiquei vários anos, até 2007, fazendo as sessões na linha do Chandra, na linha unificada. Aí eu tinha um grupo grande, um grupo de 40, 60 pessoas por sessão na minha sala de terapia. Depois nós tivemos que alugar uma chácara para fazer, porque começou a ter muita gente e o espaço não cabia. Até que um dia nós encerramos esse grupo. Aí veio a minha separação também. Aí eu dei um tempo, o pessoal procurava, falava, não estou fazendo, encaminhava para alguma igreja ou para algum grupo que eu conhecia. E nesse meio tempo eu não fiquei mais à frente das sessões, mas eu ia para alguns lugares. Eu ia numa igreja, num outro grupo alternativo, vários grupos, até que a Giovana aqui, ela foi numa fisioterapeuta, ela teve um problema aqui, e aí essa moça estava falando de ayahuasca, ela falou, não, mas viu, o Rogério faz. Ah, ele faz, vixe, ele faz ayahuasca, ele toma ayahuasca, você já faz 20 anos, ela falou. Acho que foi isso que ela falou. Sério? Ah, então me conta. Aí começaram a conversar, aí já vieram o que queria fazer, e nós começamos aqui em casa, atendo aqui na chácara, eu atendo aqui na Casa de Madeira. Era eu, a Giovana e mais 2 casais. Aí daqui a pouco eles convidaram mais 2 amigos, aí veio mais um, aí tinha um pessoal que tinha feito num grupo que a gente já tinha aqui umas sessões aqui, tinha encerrado. Aí veio mais esse pessoal, já chegou a dar 50 pessoas aqui cada sessão, dava em média. Então era mais ou menos isso. Eu dava curso de meditação, então eu tenho o hábito de meditar. E nessas meditações, em 2005, eu fui levado em sonho 3 noites seguidas para um lugar. Era um templo e ele era todo de cristal. Ele tinha várias luzes de cristais, assim. E eu estou falando isso com você, eu estou todo arrepiado. Eu falei, nossa, que lugar é esse? Ele falou assim, essa aqui é sua casa, esse é seu templo. Quando você abre uma sessão espiritual, você está abrindo um foco de luz de cristal. Esse é seu ser, essa é sua essência. A sua casa se chama luz de cristal. Você está entendendo? E era uma pessoa que falava dentro da minha cabeça que eu não sei quem é. Aí eu perguntava, porque eu sempre quis saber o que é, como é, né? Eu falei assim, eu quero saber quem é você. Ela falou, você não precisa saber quem sou eu, você precisa saber quem é você. Você é filho desta casa, você é dono desta casa. Sua casa espiritual, você é puro igual um cristal. Tá vendo essa luz? Essa luz é a luz que brilha no seu coração. O chão era cristal, as paredes eram de cristal iluminado e na frente tinha umas pedras, uns cristais imensos, assim, umas drusdas de cristal branco puro, com umas luzes assim. Eu nunca falei isso para ninguém sabe isso. Isso é uma coisa muito minha.
e eu vi assim, eram 7 cristais, 3 cristais menores, 3 maiores e um bem grande no meio. Era muito interessante. Eles não eram assim meio aleatório assim, mas tinha um bem no meio assim, e esse do meio era muito grande que não dava para ver quase a ponta dele. Ele é o que mais brilhava. E quando eu olhava para aquele cristal, eu me identificava com aquilo, como se aquilo fosse eu, fosse a minha essência. Eu sentia meu coração pulsar, meu coração pulsava muito, ele pulsava aqui. Isso num desdobramento. Quando eu acordava, eu estava ainda com o coração pulsando e eu passava o dia muito bem. Aquele dia parecia que uma coisa aconteceu. E um dia na ayahuasca também, eu estava no trabalho de Santo Daime, numa igreja, um trabalho que era um trabalho bem diferente, de uma sessão aberta, com incorporação, para quem quiser, um trabalho de São Miguel, no do Ceflures, uma igreja que eu frequentei por alguns anos. E eu fui conectado àquele templo e falou: lembre-se, sua casa é luz de cristal. Você pode estar aqui, mas a sua casa não é aqui, você sabe disso. Isso foi em 2005, e aí eu coloquei linha unificada, templo, luz de cristal, e aí ficou. Esse luz de cristal foi recebido, foi uma coisa assim muito bonita. Foram 3 dias, o primeiro dia eu visualizei, no segundo dia parece que eu senti, no terceiro dia foi falado, foi entregue. Eu fiz esse templo, e aí eu sou reikiana, eu firmei com símbolos do reiki, eu sou mestre do fogo, também firmei no fogo, porque eu gosto de trabalhar com fogo. Fogo para mim é vida, o dia que eu não estou muito bem aqui é espiral, sugo que é de rio, leva todo mal no meio da fogueira ali, e eu tenho uma afinidade com o fogo. E a Giovana, né, teve uma coisa de família, problema de saúde da família, né, dos pais, e os pais dela cearense, do estado do Nordeste, e aí nós resolvemos vender aqui, por aqui Sim. a venda, e falou, não, então vamos encerrar as sessões, porque eu tenho uma responsabilidade espiritual, eu não posso vender um lugar e deixar aqui para um portal espiritual, um negócio firmado aqui, muito pelo contrário, a gente quer que a pessoa venha para cá e fique o melhor para ela, então a gente deixa a fogueira firmada, mas a gente encerra essas sessões aqui, tinha uma sala no centro de Mairim, e lá tem um quintal muito legal, e o dono do espaço era um advogado, ele tinha a advocacia dele lá, e ele também é mago e tal, ele falou, vamos fazer a ayahuasca aqui, vamos trazer essa ayahuasca de lá, já que você vai tirar, não alugue, não vai, acabei fazendo um tempo lá, quando eu saí daqui, e depois fui para lá. E nesse meio tempo, eu conheci a Aline, por causa dela que eu estou te dando o relato aqui, a Aline Batista, é e ela veio aqui ela. porque ela queria comprar uma chácara, e nós estávamos vendendo, e nós íamos embora para o Nordeste, viu uma estrela lá, falou, e ela falou de cacau, eu falei de ayahuasca, e aí ela fez as sessões lá comigo, acho que 2 sessões que nós fizemos lá no espaço que eu tinha ali no centro, um ritual, um puja para Ganesha, ao longo dessa minha jornada, né, de ayahuasca de 2002 para 30 de novembro de 2024, 22 anos, né, nessa trajetória de 21 anos, eu hospedei uma pessoa musicista, ele ficou muitos anos na Índia, e quando ele veio de lá, ele ficou na minha casa por 6 meses, depois saiu, ficou 1 mês com o filho, e veio morar lá perto de mim, eu morava numa chácara em Araçoiaba da Serra, e ele me ensinou muito da linha védica, ele abriu os pujas, ele tocava vários instrumentos indianos, e ele foi me ensinando sobre os pujas, sobre como fazer puja para Ganesha, para Shiva, o que era Deus Ganesha, o que era Shiva, o que era Mãe Kali, a liturgia indiana ele me passou, minha formação é teologia, então é uma coisa que eu gosto, me ensinou como fazer, acompanhei ele, aí ele também toma ayahuasca, então ele falava, olha, vou fazer um puja lá, você serve ayahuasca, que eu sei que você tem essa firmeza, e eu toco e tal, e a gente fez uma parceria boa por um bom período, até ele ir embora, ele foi para Minas, acho que ele foi para São Tomé das Letras, foram vários anos aprendendo, e aí eu vim trazendo essa linhagem também, aí trazia um pouco do xamanismo, que eu frequentava alguns lugares que era xamã, então eu tinha contato com os índios, com a tribo Chauandaua, com a tribo Noquim, eles ficaram hospedados aqui em Alumínio, eu tenho jagube, eu tenho rainha aqui, a folha da chacrona, eu tenho aqui em casa plantado, aí eu doei, o cacique veio aqui apanhar, eu falei, não, você pode ir lá, eu vou te doar, você faz a sua ayahuasca, pode fazer os seus trabalhos para você levar para a tribo, fica tranquilo. Ele falou, mas você vai doar, irmão? Eu falei, eu vou te pedir se você puder me dar 1 litro dessa ayahuasca, porque vai ser a primeira colheita daqui, e eu gostaria de ter 1 litro. Se você puder me dar 1 litro, tá ótimo, tá um bom pagamento. Aí ele acabou me dando uns 2 litros lá daquele fez, deu uns rapés, a tribo dele é a tribo do rapé, ele me deu todos os rapés que eles utilizam. E aí nós acabamos fazendo essa parceria, aí fez parceria com o Chauandaua também, eles ficaram hospedados aqui, o Anchieta, que é da tribo Chauandaua, hoje é o representante deles, que eles têm um estatuto da ayahuasca, de tirar a ayahuasca da floresta para passar para cá, eles têm toda uma ritualística, e eu não compro ayahuasca de internet, não serve para mim, eu só pego a ayahuasca com quem eu sei aonde foi feita e quem fez, se não foi, não pego. Exatamente. Ficou 6 meses lá, uma amiga nossa da doutrina do Santo Daime, ela ficou lá com os Chauandaua, ela veio para cá com os Chauandaua, me apresentou eles, falou, olha, eu acompanhei essa ayahuasca aqui, eu fiz parte do feitio, aí eu peguei uma ayahuasca mel, peguei uma 7x1 deles, então eu tenho todo esse cuidado. E sendo terapeuta e você tendo o cuidado com o outro, é assim, passei por muitos locais. Frequentei mais ou menos umas 30 igrejas de Santo Daime e uns 40 ou 50 grupos de ayahuasca alternativo em todas as linhas que você possa imaginar. E eu vi muita coisa boa dentro dessas casas e vi muita coisa que não são tão boas.
Então eu falava assim, se eu vou fazer alguma coisa um dia, esse serve, esse aqui não serve, então isso eu não vou fazer. Isso que é ótimo, né? Porque tem que ter um discernimento assim, porque você tá trabalhando com a espiritualidade ali das pessoas, né? Sim, porque a primeira coisa que ele tem que pensar é no amor ao próximo, se Sim. colocar no lugar do outro. Se ele veio consagrar ayahuasca, como eu fui lá a primeira vez, eu fui, não sabia nem que eu precisava me curar. Eu não sabia que eu precisava me curar. E eu passei depois um período de 6 meses vomitando. Toda sessão eu ia e vomitava muito. Eu passava muito mal, me limpando. A ayahuasca me trabalhando, me limpando, me mostrando que eu estava vomitando. Eu morri. Aquele cara que foi tomar aquele santo daime lá atrás, se ele pudesse pegar o passarinho com umas penas de pavão e falar que era pavão para ele ganhar alguma coisa financeiramente, aquele cara fazia. Esse cara aqui hoje não. Hoje eu faço o meu trabalho e a consequência do meu trabalho é o dinheiro, é a energia de troca. Antigamente não. A ayahuasca para mim é uma coisa para você se melhorar a cada dia. Você é santo? Não, não sou santo. Tem defeito. As pessoas vêm aqui e falam, viu, mas você é iluminado. Não. Eu tenho tanto mais defeito do que você. Eu posso não ter os seus, mas eu tenho os meus. E estou tentando me trabalhar. Eu não sou santo de jeito nenhum. Eu dou piti. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sou aquariano com ascendente em Áries. Eu sou uma pessoa bem do bem. Eu sou uma pessoa da paz, do amor. Eu enxergo um pouquinho longe algumas coisas, tenho uma sensibilidade. Mas eu sou ariano. Se eu precisar falar uma coisa, eu vou falar para você. Não quero nem saber. Eu vou falar o que quero, escutar o que não quero. Muitas vezes, se precisar dar piti, eu dou piti. Eu não tenho essa conversa comigo. Porque a gente tem que ser verdadeiro na vida. É isso A gente tem que mesmo. ser honesto na vida. Principalmente ser trabalhando com o próximo. E assim, dentro da sessão de ayahuasca, eu já fui em lugares que as pessoas davam um copão desse tamanho assim, ó. Regras da casa. Eu já vi isso. Eu falei, você vai tomar? Eu sou fardado. O irmão vai tomar desse tanto que vai me dando? Se o irmão for tomar desse tanto, eu vou tomar. Se o irmão não for tomar, eu vou tomar o tanto que o irmão for tomar. Aí o cara pegava, colocava e falava assim, tome, fio o copo para ele e tomava. Eu falei, então tá ótimo. Eu já vivenciei isso em alguns lugares. Que assim, eu sirvo pouca ayahuasca de procedência. Existe assim, coisa que é confiança. Eu vou servir para você o que eu vou tomar. Vou pôr isso aqui no meu corpo para mim me curar. Então eu vou curar você. E eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha, esse é o trabalho, aqui é um trabalho que eu recebi, que eu desenvolvo do meu jeito, mas pode não ser bom para você. E aí você pode procurar uma casa que seja do seu jeito, mas aqui é do meu jeito. Porque eu acho que a gente tem que ter delicadeza, amor e carinho e tato para falar com as pessoas. Então, né? Acima de tudo, respeito. Sim. Fazendo uma sessão de cura, fazendo a transmutação, a transformação no meio da sessão no fogo e depois trazendo um alento para a pessoa ir se acalmando, para ela poder sair de lá tranquila e ir embora, sem estar pego, sem ser maltratada. Eu já vi gente cair no chão e a pessoa não põe a mão. Não, aqui não tem não. Se precisar parar a sessão e eu ir lá cuidar para cuidar da pessoa, eu faço por outro que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Eu jamais vou fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse por mim. Eu acho que isso é um diferencial dentro da sessão de ayahuasca. Mas eu vi acontecer em alguns lugares, mas foram poucos. Sim. Se não for para isso, não tem por que eu abrir uma sessão de ayahuasca. A ayahuasca, eu acho que é para a gente se tornar seres mais amorosos. Quando a gente consegue ser um pouco mais amoroso, fazer o bem para o outro, a gente está fazendo bem para a gente, porque estamos todos juntos e misturados. É, a ayahuasca, igual você conhece há 20 anos, né? Eu tô mais ou menos há uns 10 anos. Ela teve um crescimento muito grande de uns anos pra cá, de uns 5 anos pra cá, que teve um boom de muitas pessoas conhecer, porque antigamente quase ninguém conhecia, assim, era muito difícil você ouvir falar. Como tem muita gente fazendo, as pessoas acham que é uma coisa simples. Ah, porque pra mim foi muito bom, mas, cara, não é assim. É algo até, entre aspas, perigoso, porque se você não souber firmar o lugar, se você não tiver a responsabilidade em cima das pessoas, o cuidado, isso daí pode se tornar algo muito complexo, desastroso até. Hoje eu vejo muita coisa por aí. Eu vejo pessoas servir microdose de ayahuasca, pessoas que não sabem o que é ayahuasca direito, tá servindo microdose de ayahuasca por causa do dinheiro. Eu vejo isso hoje. A ayahuasca, para mim, é sagrado, não é dinheiro. Sim. Nunca foi. É um chamado. Olha, você precisa fazer alguma coisa e isso está na sua vida. Você vai chamar. Você veio para fazer isso. Eu passei toda uma situação bem dolorosa e bem difícil que eu senti na pele, que me mostrou que aquilo tinha algum fundamento. Quando eu vou abrir uma sessão de ayahuasca, eu vejo uma pessoa que vem pela primeira vez, eu tenho o maior carinho, o maior cuidado com a pessoa. Uma responsabilidade que você tem. Muitas vezes eu já pensei em parar. E aí vem aquela coisa e fala assim, você tem que fazer. Porque cansa. Eu não deixo a pessoa embora se ela estiver mal. Eu vou lá, eu puxo para mim, aquilo lá eu jogo no fogo. Quando eu começo a chegar aqui na minha casa e começo a ter assim umas energias que eu sinto assim, uma rispidez, ou minha, ou da Giovana, ou que eu começo a quebrar as coisas aqui da minha casa, tem um altarzinho aqui, eu acendo uma vela pro meu anjo da guarda, já deixo a velhinha acesa lá. Então assim, a gente tem uma preparação antes. Vieram uns amigos aqui agora, no final do ano, abriram uma latinha de cerveja aqui, eu
tomei uma latinha de cerveja, assim, eu tomei um tanto assim, eu falei, não, pra mim já chegou. Eu abri o champanhe, tomei um copinho lá, claro, também eu não sou radical, mas assim, não é uma coisa que me faz bem, não é da minha índole, eu não faço. Falar uma coisa pro outro fazer e você não fazer. Outra coisa é você vivenciar aquilo e você falar com propriedade. Olha, eu vivencio assim, mas tudo que você vivencia, o que você faz? Não, tudo, mas eu tô procurando fazer. Que eu não faço, que eu falo pro outro, eu falo, putz, isso serve pra mim também, vou tentar fazer também. Exatamente. E eu era tão preconceituoso que casa que vendia material de umbanda, santo, vela, eu não passava na rua. Oh, que doideira. Esse era eu. Incenso não. Incenso é coisa do demônio. Esse era eu. Eu mudei. As pessoas também podem mudar. Então, assim, eu era ignorante no assunto. Sim. Eu só acreditava naquilo porque foi aquilo que me ensinaram. E outra coisa que eu gostaria de falar, assim, é te agradecer por esse trabalho que você está fazendo. Ah, gratidão, irmão. Eu não te conhecia, até porque eu não fico mexendo na internet, porque eu também não tenho muito tempo para isso. Se a Aline apresentou, achei muito legal o que você está fazendo. Achei um trabalho, assim, fantástico. Você divulgar, você tirar o seu tempo para incentivar outras pessoas a melhorar a sua vida. Muito legal, parabéns, gratidão. receba de coração. Vou pôr você nas minhas orações, que eu acho uma forma amorosa de fazer, de ajudar as pessoas, você divulgar. Hoje a internet, assim, muita coisa errada na internet, mas muita coisa boa, como o seu programa, assim. Sim. Isso que você está fazendo, eu acho uma coisa muito fantástica e boa. Parabéns. Ah, gratidão. A experiência de cada um que sempre complementa. Até coisas ruins que ocorrem na ayahuasca, as pessoas têm que saber do que acontece. Que também não é só alegria, como muita gente fala. A ayahuasca é uma bebida difícil, que traz muita consciência e muitas vezes o aprendizado que você tem, você aprende dessa maneira dura, como você aprendeu também, vomitando várias e várias vezes, para você ver como o expurgo é grande, né? E as pessoas precisam saber disso, que não é só luz e amor, não. Você vai ver a sua sombra. E tem casas, hoje em dia, que não são tão sérias como deveria ser. Tem pessoas pensando só na moeda de troca. Não leva tão a sério. Acabar fazendo uma prostituição da ayahuasca. Isso pode causar muito trauma em muitas pessoas. Já levando a sério, já é complicado. Imagine a pessoa que não tá levando com respeito isso, né? Tá fazendo só máquina de marketing para ganhar dinheiro. E não é isso. A gente não pode ir para esse caminho. Então as pessoas têm que saber, se um dia forem experienciar, que seja boa, que uma casa onde siga certas regras, assim, aonde não venha ocorrer nenhum tipo de problema. Isso é horrível. Com certeza. Porque vai fazer com que a experiência da pessoa seja a pior coisa do mundo. Eu também já vi muito abuso. Pode ter certeza que eu já vi. Nós, seres humanos, temos que estar mais unidos, conectados um com o outro e respeitar mais um ao outro. A ayahuasca traz muito isso, esse respeito que você tem que ter com você e não só com você, com as outras pessoas também. Respeitar as diferenças. Exatamente. Somos todos iguais, porém todos diferentes. Exatamente. É só saber respeitar. E é uma das coisas que hoje em dia eu acho que falta. Essa polaridade que houve, ela acabou afastando muito as famílias, os amigos. E a gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que se ajudar um ao outro. Não tem como escapar disso. Esse é o caminho, né? Na verdade, a ayahuasca, ela traz a união, né? É se unir, é unindo. Sim. Porque você não faz nada sozinho. Nada. A gente faz nada sozinho. Sim. Se a gente tiver a união, o respeito, eu acho que assim, tudo parte do respeito. O relacionamento de um com o outro, desde que você tenha respeito, mesmo que você não concorde com o outro, mas se você tiver respeito pelo outro e ele tiver respeito por você, tá tudo certo. Exatamente. Porque cada um é diferente, a gente tem que respeitar essa diferença e ponto. A gente não pode impor a nossa verdade pro outro, né? Sim, porque a vida é um servir. Então, aí hoje, estando lá, Luz de Cristal, nosso mato, lá junto com a Aline, lá em Biúna, é um espaço maravilhoso. E aí, assim, hoje você tá lá, também é no meio do mato, lá tem um lago, tem um redário. Hoje é uma coisa mais light a sessão. Então, eu sinto que vai ficar mais light, trazendo a energia da Aline junto, com uma pessoa maravilhosa. Vejo também a responsabilidade dela tá abrindo a casa dela querer conhecer aquilo, dela querer se interagir daquilo, né? Então, eu tenho uma gratidão também por ela. E a cura pra ela foi uma cura muito grande, né? Abriu muito a mente dela, assim. Eu vi o relato dela. Eu só resolvi fazer o meu porque eu ouvi o dela. Ela comentou? Ela comentou de você, sim. É porque, assim, como eu falei pra ela, né? Nem todo mundo tá preparado pra também estar aqui, tá contando a sua experiência, né? Muitas vezes são experiências muito difíceis, assim, mas é bom as pessoas que sentem, né? Por isso que eu falo, se você sentiu no coração que você quer compartilhar a sua experiência, que vem melhorando a sua vida, cara, vai
ajudar muita gente. E ajuda mesmo, graças a Deus, né? Tá ajudando. Até vou fazer um convite para você. Você está convidado para ir lá na Luz de Cristal Nosso Mato em Biúna. Quando quiser, tem o meu contato, é o da Aline e agora tem o da Giovana. Quero conhecer, sim. Consagrar lá e deitar numa rede lá e ficar, tá bom? Pô, e eu adoro rede, hein, meu? Mas assim, no final das sessões, claro, as pessoas que têm condição, porque tem gente que consagra e depois não tem condição de falar, da gente fazer uma partilha do que a pessoa vivenciou ali, o que ela pode falar, claro, retomar essa partilha no final, porque assim, às vezes a pessoa não entende direito o que aconteceu com ela, e a gente com um pouquinho mais de experiência, a gente vai falar para ela, olha, isso. Às vezes tem muita gente que chega depois para mim no particular, fala algumas coisas, e assim, e ter sempre uma palavra boa para falar. Acredito assim que nós somos pessoas muito responsáveis pelo que a gente fala, tanto na minha vida particular, no meu trabalho, principalmente, e quanto na sessão de ayahuasca. É uma coisa que eu tenho 100% de certeza. Você não vai ver eu sair falando coisa ruim, eu não falo. Eu procuro um jeito de falar, procuro ter uma palavra boa para falar para a pessoa, principalmente dentro da ayahuasca, que ela tá mais sensível naquele momento, então assim, sempre ter uma palavra boa é muito bom você ter para falar, porque quando eu fui em alguns lugares, que quando a pessoa vinha com uma palavra boa, eu saía de lá muito melhor. Sim. Mas é isso. E me diz uma coisa, vocês quando fazem a sessão, vocês acabam também fazendo a parte sonora? Vocês tocam, fazem rezo? É mais playlist? Sim, eu faço uma playlist, então eu faço ela, eu começo na cura, eu trago hinos do Santo Daime, músicas de rezo, aí no meio da sessão eu coloco, são 3 músicas que são indispensáveis, porque faz parte da limpeza, é a hora que eu realmente vou trabalhar para mim e para os outros, essa parte do xamanismo que eu aprendi com os índios, eu achei muito interessante, e eu fui me informar, eu vi ele fazendo, eu falei, nossa, isso é muito interessante, porque assim, eu vi o bem que me fez, e o bem que fez para todas as pessoas que estavam ali. Ar e fogo é o meu elemental, então eu trabalho muito com a força do vento e com a força do fogo, para transmutar. Então nessa hora, toda a egrégora espiritual que me acompanha, né, que eu não falo que é minha, mas eles me acompanham nas sessões, nessa hora eu se põe para a gente poder fazer uma limpeza no ambiente que a gente está, nas pessoas que estão ali e em mim, né? Também necessito. Então a gente põe o rezo do fogo do Alê de Maria, espiral e grande espírito. Isso aí é o meio da sessão, quando a gente faz toda a cura, quando chega nisso aqui é para limpar. Então rezo do fogo, que é para queimar tudo que tem, e espiral para limpar e jogar, e a gente traz o espírito da terra, chamando a Pachamama, para firmar e limpar. Dali para frente a gente vai com umas músicas mais tranquilas, algumas músicas, alguns rezos mais tranquilos, mais suave, mais alegre, umas orações. Eu tenho um mantra que eu toco aqui na minha casa, é raro o dia que eu não toco, quando eu não toco eu canto, que é o meu São Miguel. Eu ponho antes de terminar nessa música. De vez em quando eu toco o atabaque, o tambor, mas maracá é uma arma de poder que transmuta. É isso mesmo. Eu toco didgeridoo, né? Você conhece esse instrumento? Aborígene?